Bom dia, turma. E na aula de hoje nós vamos estar continuando nossa aula sobre o ar. Na nossa última aula nós vimos o ar e quais são os gases que compõem o ar, e hoje nós vamos ver as propriedades do ar. O ar, ele é uma mistura de gases e por isso ele tem propriedades comuns à maioria dos gases, embora tenha também algumas características, e nós vamos estudar agora essas características e esses fenômenos que compõem o ar no nosso cotidiano, que são bastante úteis no nosso dia a dia, tá certo? Nós vamos ver que o ar ele tem as suas devidas características, ele possui uma massa e um volume, e ele possui uma expansibilidade, ou seja, a característica de se expandir, de ocupar um espaço todo, e compressibilidade, de se comprimir, de ficar no tamanho reduzido, no tamanho compresso, tá certo? Então vamos dar início. Então, começando com as suas propriedades mais importantes. As propriedades do ar mais fáceis de serem notadas são provavelmente o fato dele ser incolor, ou seja, não possui cor, ser inodoro, ou seja, não possui cheiro, e ser insípido, ou não possui gosto. E essas três características aí nós estamos nos referindo ao ar, que nós podemos dizer assim, normal, porque nós sabemos que essas características elas podem mudar, se alterar, se houver algum outro tipo de componente misturado ao ar, como material particulado, como por exemplo outros gases ou até mesmo fumaça e poluentes emitidos por fábrica, por canos de automóveis, etc. E também por outros tipos de gases, fazendo assim que ele se torne tendo cor, como nós vemos aí no fumaça, e tendo cheiro, não é? É como notar algumas vezes uma camada acinzentada sobre a superfície de algumas cidades, que nada mais é que o gás das chaminés das fábricas e dos escapamentos do carro, que é o monóxido de carbono, que é lançado a partir da queima de combustível fóssil, tá bom? Então vamos lá. As propriedades do ar, as mais fáceis de a gente ver são essas três. O ar normalmente ele não tem cor, ele não tem cheiro e ele não tem gosto, a não ser que tenha algum outro tipo de partícula, de molécula no ar que faça com que ele obtenha uma cor, ou obtenha um gosto, ou obtenha um cheiro, tá certo? O ar ele pode ocupar todo o espaço de um recipiente. Vamos imaginar que nós temos nosso recipiente aqui. Nós temos o primeiro recipiente aqui, cheio de ar. Nós temos uma válvula aqui impedindo com que o ar desse recipiente passe para esse. Tá certo? Então, nós dizemos que esse recipiente está cheio de ar e esse aqui está vazio de ar. O que acontece se nós abrirmos essa válvula, essa alavanca aqui? Vai vir todo o ar daqui, vai passar para aqui, vai vir só metade e ficar os dois com metade do ar. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que o ar do primeiro vai passar para o segundo, fazendo com que os dois tanques tenham a mesma quantidade de ar, porque nós sabemos que o ar ele é um tipo de gás e uma das propriedades como eu posso dizer, da condição física de um gás é o que? É que as moléculas elas estão bem separadas umas das outras, não é mesmo? Elas estão separadas, livres e voando pelo ambiente. Isso faz com que o gás ele se expanda, obtendo assim, como eu posso dizer, ocupando todo a área desse recipiente. Não ficaria só metade com ar e metade sem, não. Ele se expande para dominar todo esse recipiente, como o próprio título ali. O ar ele pode ocupar todo o espaço
de um recipiente. Não quer dizer que ele se multiplicou, que ele cresceu, ele apenas se expandiu. Tá certo? Então, vamos continuar. O ar, ele possui massa e possui volume. Então, os gases, assim como os líquidos e os sólidos, eles são feitos de matéria, são feitos de átomos, são feitos de partículas, não é mesmo? E por essa razão, todos os gases eles possuem uma massa e ocupam um espaço. Um bom exemplo nós podemos ter é uma balança. Se uma balança com uma boa precisão permite verificar que o ar tem massa, se pesarmos aqui uma bola seca, nós vamos ter aqui a bola seca, ela está sem nenhum tipo de ar dentro e ela tem essa massa. Então aqui é mostrando o peso da massa da bola seca, sem ar dentro. Mas a partir do momento que nós enchermos essa bola, o ar dentro ele vai aumentar a massa da bola, porque vai ser juntar a massa do material da bola, da borracha, mais a massa do ar que está lá dentro. Então, por isso que ele vai aumentar. Por isso que nós dizemos que o que permite verificar que o ar tem massa é isso. Se nós pesarmos uma bola cheia e depois a mesma bola vazia, nós veremos que a massa dela é maior quando está cheia. E essa diferença, no entanto, é muito pequena e por isso não conseguimos percebê-la apenas segurando a bola. Para nós, uma bola cheia de ar e uma bola seca, murcha, vai dar o mesmo peso, por assim dizer. Mas nós sabemos que a massa da borracha, sem nada dentro, sem nenhum tipo de ar, vai ser 1. A partir do momento que o ar entra e ocupa todo o espaço da borracha, expandindo assim ela, fazendo com que ela infle, vai aumentar a sua massa, tá bom? E quando bombearmos ar dentro de uma bola, é fácil notar que ela se expande por igual. Isso também mostra que o ar ele se distribui igualmente por todo o volume disponível. E nós aí vemos para outro experimento. Se nós pegarmos um copo, colocarmos um papel, um algodão, qualquer coisa no fundo dele e mergulharmos em uma bacia de água, não vai molhar o papel. Por quê? Porque dentro do copo d'água nós vamos ter um volume de ar que vai impedir que a água entre. Porque esse volume de ar ele se expande aqui por dentro do copo, fazendo com que nenhum tipo de líquido entre. Porque nenhum tipo de material pode ocupar o lugar do outro. Onde tem ar, não pode ser ocupado por água, porque o ar já está, como eu posso dizer, ocupando todo o volume aqui deste copo. Mas se nós inclinarmos um pouco o copo, lógico que esse ar ele vai escapulir, fugir, então a água vai ocupar esse espaço que antes era do ar que saiu. Então, o ar ele tem uma massa e ele ocupa um espaço, ou seja, ele tem um volume, tá certo? Espero que vocês tenham entendido aqui, e isso aqui é uma boa experiência para vocês fazerem em casa. Peguem aí um copo peguem um papelzinho higiênico, qualquer coisa, coloquem no fundo e depois mergulhe aí numa pia cheia, numa bacia cheia de água e notem que o papel aqui do fundo ele vai voltar seco, porque o volume de ar aqui dentro não vai deixar, vai ocupar todo o espaço do copo, não deixando assim que a água entre. Porém, se algum ar sair do copo, instantaneamente esse volume vai ser preenchido por água, tá certo? Uma das propriedades também do ar é sua expansibilidade e compressibilidade. Como ocorre com todos os gases, o ar ele se distribui por todo o espaço disponível, como a gente viu lá no exemplo dos dois recipientes,
uma válvula e também nós vimos ali com o copo de ar dentro da bacia de água. Então nós vamos retratar uma imagem a seguir. Vamos imaginar que nós temos uma seringa que ela está com 30 ml de ar e nós estamos tapando a ponta dessa seringa para que nem o ar escape e nem o ar de fora entre. E aqui mostra que as moléculas do ar dentro da seringa, elas estão nesse, como eu posso dizer, ambiente, nesse distanciamento uma da outra, as moléculas. Então vamos lá. Uma situação aí que mostra uma seringa com o bico totalmente vedado, como nós estamos vendo aqui. Inicialmente ela contém 30 ml de ar em seu interior. Se o êmbolo é esse negócio de borracha que fica aqui no meio da seringa, que é o que empurra, for puxado até a marca de 60 ml, quer dizer, se ele for empurrado, o que é que vai acontecer? O ar ele vai se comprimir. Então, essas moléculas que elas estavam aqui numa certa distância uma da outra, elas vão se aproximar uma da outra. Mas por que ele não vai conseguir chegar até o final? Porque por mais que as moléculas elas se aproximem uma da outra, ainda existe matéria que não consegue se juntar. Então, elas ainda precisam ter um espaço entre a outra. Então, nós temos aqui a seringa na posição normal, com o dedo tampando um lado, e as moléculas de ar dentro, aqui onde tem 30 ml, elas estão esta distância uma das outras. Se a gente empurrar aqui, vai diminuir o espaçamento entre as moléculas, o distanciamento entre as moléculas, fazendo assim com que o ar ocupe um menor espaço. Tá certo? Então, essa é a característica de compressibilidade. Ele consegue se comprimir o ar para ficar no menor espaço possível. E a partir do momento que nós soltarmos também e deixar o êmbolo até o final da seringa, o ar ele vai ocupar o espaço de toda a seringa. Por quê? Porque o distanciamento das moléculas de ar vai aumentar. Entrou mais aqui do que tinha aqui? Não. Tirou o ar daqui do que tinha aqui? Também não. O que apenas aconteceu? Aqui o ar ele foi comprimido com a sua característica de compressibilidade, fazendo com que as moléculas chegassem mais perto umas das outras, diminuindo assim o espaço que o ar ocupa, já que as moléculas se distanciaram umas das outras ainda mais, fazendo com que o ar ocupasse o maior espaço dentro da seringa. Como eu falei, uma das características do ar é ocupar todo o espaço do recipiente. Ele pode ser normal, ele pode ser comprimido ou ele pode se expandir, que é sua característica de expansibilidade. Tá certo? E isso é extremamente utilizado em coisas do nosso dia a dia, como por exemplo, sprays em aerosol, tinta de spray, que essas características desses gases elas são exploradas em diversas situações. Nas latas de aerosóis, por exemplo, o produto como perfume, tinta, medicamento, ele é armazenado junto a um gás. E esse gás ele está comprimido, ou seja, ele está com sua, como eu posso dizer, com seu volume comprimido, com suas moléculas umas juntas da outra, ocupando o menor espaço possível. E quando o pino da lata é pressionado, o gás ele tem acesso ao ambiente externo e ele se expande rapidamente, arrastando consigo então o líquido, o produto. Esse mesmo princípio é utilizado nas pistolas de pintura e do equipamento chamado compressor, que bombeia ar comprimido através de pistolas, levando junto consigo tinta e etc. Por isso que na maioria dos perfumes de aerosóis, eles pedem para a gente agitar antes. Por quê?
nós temos dentro da lata, nós temos aqui um tanto de líquido e um tanto de ar comprimido, ou seja, tem ar aqui comprimido para diminuir o maior número. Ao mesmo tempo que você pressiona, esse ar se expande para fora, puxando com ele o líquido, seja o perfume, seja o inseticida, seja a tinta, seja o que for. Então, isso aqui é uma das propriedades do ar que é usado para conveniências do nosso dia a dia, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido todas as propriedades do ar, todas as suas questões dele ser sem cor, sem cheiro e sem gosto. Do ar, ele possui uma massa e um volume que vai ocupar todo o espaço de um recipiente, e também que esse ar ele tem a propriedade de se comprimir, ocupar o menor espaço possível de um recipiente, fazendo com que suas moléculas fiquem mais próximas umas das outras, e também de se expandir, fazendo com que ele ocupe toda a área desse recipiente, fazendo com que suas moléculas se expandam, tá certo? Então, nós ficamos com a nossa aula por aqui. Até a próxima semana.